Olá! Essa é a nossa quarta aula da unidade 1, concordância, ovais, arcos arquitetônicos e falsas espirais. Estamos seguindo o nosso cronograma atualizado. Essa é o penúltimo momento de estudo assíncrono dessa primeira unidade. Vamos para o conceito, então, de ovais. Um oval é uma linha curva fechada que lembra o contorno de um ovo. É uma figura geométrica organizada por dois eixos, maior e menor, e formada por 4 arcos concordantes, portanto possuem 4 centros de arcos de circunferência. As ovais podem ser regulares quando possuem 2 eixos de simetria, são chamadas de falsas elipses. A simetria em relação ao eixo maior e ao eixo menor também. Vejam então que os arcos são iguais 2 a 2. Nós temos que esse arco menor é igual a esse outro arco menor, e os 2 arcos maiores são de mesmo raio. As ovais podem ser também irregulares quando possuem somente um eixo de simetria, são chamados de óvulos. Vejam que nessa imagem nós temos simetria em relação ao eixo maior da figura. As ovais podem ter aplicações na arquitetura, no urbanismo, nas artes, no design, mobiliário, enfim, em vários campos. Vamos então ao traçado das ovais regulares. Mas antes vamos lembrar das regras de concordância. No caso, a regra 2, regra de concordância entre 2 arcos. Vamos lembrar que para a concordância de 2 arcos é necessário que o centro dos arcos estejam sobre uma mesma reta, que é normal, ou seja, perpendicular aos arcos nos pontos de concordância. Outra forma de dizer é que os arcos estão em concordância num ponto qualquer C, quando eles possuem uma tangente em comum. Essa tangente pertence a esses 2 arcos. Notamos que a reta aqui em laranja contém os centros dos 2 arcos e o ponto de concordância. Este é um caso de concordância de arcos em sentidos opostos. O mesmo pode acontecer, concordância entre 2 arcos com o mesmo sentido. Notamos, no entanto, os mesmos elementos. Uma linha perpendicular ou normal, que contém os centros dos arcos, o ponto de concordância e uma única tangente, pertencendo aos 2 arcos. Vamos lembrar também sobre posições relativas entre 2 circunferências. No caso de tangência interna de 2 circunferências, nós temos de lembrar da relação de distância entre os centros, que vai ser uma subtração entre os raios. O caso de traçado de ovais é um caso de curva fechada de concordância entre arcos, nessa situação de tangência interna. Vamos então ao traçado propriamente dito de uma oval regular. No primeiro caso, nós temos um oval regular dado o eixo maior, sendo AB o eixo maior. E nós vamos trabalhar a construção dessa oval dividindo o eixo maior em 4 partes. Claro, há outras formas de fazê-lo. Nós podemos dividir em 3, em 5. Vamos dividir aqui no nosso roteiro em 4 partes. Vamos proceder da seguinte forma. Traçamos a mediatriz de AB, encontrando o ponto M. Em seguida, traçamos a mediatriz de MA e a mediatriz de MB. Na mediatriz de MA, encontramos o ponto O1. Na mediatriz de MB, encontramos o ponto O2.
compasso com ponta seca em O1, abertura O1, O2, traçamos um arco. Repetimos do outro lado, compasso com ponta seca em O2, abertura igual, ou seja, O2, O1, traçamos um outro arco. No encontro entre os arcos, teremos os pontos O3 e O4 na interseção também com a primeira mediatriz traçada. A partir de O4, traçamos a reta R, passando por O1 e prolongando. Fazemos o mesmo no outro sentido. A partir de O4, passando por O2, traçamos a reta S, prolongando. A partir do centro O3, passando pelo centro O1, traçamos a reta T. E a partir de O3, passando pelo centro O2, traçamos a semirreta U. Agora, compasso com ponta seca em O1, ou seja, no centro 1, com a abertura O1A, traçamos um arco de forma a encontrar o ponto de concordância 1, C1, e o ponto de concordância C3. Repetimos do outro lado, ponta seca em O2, abertura O2B, traçamos o arco e encontramos sobre S o ponto C2, sobre U o ponto C4. Agora, compasso com ponta seca em O3, abertura até C3 ou até C4, tanto faz, traçamos um arco e repetimos o processo a partir de O4. Ponta seca em O4, abertura até C1 ou até C2, traçamos o arco C1, C2 e temos então a solução para a nossa oval regular, dado o eixo maior. Aqui segue um resumo de todo o processo seguido na resolução desse primeiro caso. Vamos fazer agora a oval regular dado o eixo maior, porém dividindo o eixo maior em 3 partes. Nosso roteiro será o seguinte: vamos utilizar o Teorema de Tales para dividir o segmento em 3 partes. O Teorema de Tales é um conteúdo do desenho geométrico 1. Quem não lembrar, vale dar uma revisada. Então, marcamos aqui 3 medidas iguais, traçamos do último ponto até B e levamos com o esquadro, encontrando os pontos intermediários que chamaremos de O1 e O2, ou seja, centro 1 e centro 2. Compasso em O1, abertura de O1 até O2, traçamos um arco e repetimos o mesmo em O2, ou seja, compasso com ponta seca em O2, abertura O2, O1, traçamos um outro arco e vamos encontrar o ponto O3 e o ponto O4 na interseção entre os 2 arcos. A partir de O3, passando por O1, traçamos a semirreta S. A partir de O3, passando por O2, traçamos a semirreta R. A partir de O4, passando por O1, traçamos a semirreta T. E a partir de O4, passando por O2, traçamos a semirreta U. Agora, ponta seca do compasso em O1, abertura até A, traçamos um arco e encontramos os pontos C2 e C3. Compasso com ponta seca em O2, abertura até B, traçamos um arco e encontramos os pontos C1 e C4. Compasso então com ponta seca em O3, abertura até C2 ou até C1, traçamos o arco C1, C2. Compasso com ponta seca em O4, abertura até C3 ou até C4, traçamos o arco C3, C4
E temos então a solução para traçado de oval regular dado o eixo maior, sendo o eixo maior dividido em 3 partes. Aqui segue um resumo de toda a solução para o caso 1. E vamos então ao caso 2, oval regular dado o eixo menor. Sendo a distância entre os centros O1 e O2 igual ao eixo menor. O nosso roteiro será o seguinte: vamos traçar a mediatriz de AB, encontrando o ponto M. Compasso em M, abertura MA, traçamos uma circunferência e encontramos O1 e O2. Por A, a partir de A, passando por O1, traçamos S. A partir de A, passando por O2, traçamos R. A partir de B, passando por O1, traçamos a semirreta T. E a partir de B, passando por O2, traçamos a semirreta U. Compasso em A, ou seja, ponta seca em A, abertura A até B, traçamos um arco e encontramos sobre a semirreta S o ponto C2, sobre a reta R o ponto C1. Compasso com ponta seca em B, abertura até A, traçamos um arco e encontramos C3 sobre semirreta T e o ponto C4 sobre a semirreta U. Agora, compasso com ponta seca em O1, fazemos o arco C2, C3, compasso com ponta seca em O2, fazemos o arco C1, C4, e aqui está a solução para o oval regular dado o eixo menor. Esse é o resumo de todo o nosso traçado. Vamos agora para uma segunda possibilidade de resolução, para o caso 2, oval regular dado o eixo menor, sendo a distância entre O1 e O2 aleatória. Lembrando, na questão anterior, nós resolvemos como a distância entre O1 e O2 igual à distância entre os pontos A e B. Vamos então para o nosso novo roteiro. Traçamos novamente a mediatriz, começamos traçando a mediatriz e marcando o ponto M entre A e B. Compasso com ponta seca em M, abertura qualquer, porém menor que a distância de M a A ou de M a B. Então, um raio menor que MB ou que MA. Traçamos uma circunferência e marcamos no encontro entre mediatriz e circunferência o ponto O1 de um lado e o ponto O2. A partir de A, passando por O1, traçamos S. A partir de A, passando por O2, traçamos R. A partir de B, passando por O1, traçamos a semirreta T. E a partir de B, passando por O2, traçamos a semirreta U. Agora, compasso com ponta seca em A, abertura até B, ou seja, abertura AB, traçamos o arco C1, C2. Encontramos sobre R o ponto C1, encontramos sobre S o ponto C2. Agora, compasso ponta seca em B, abertura BA, traçamos o arco que vai da reta T à reta U. Encontramos sobre a reta T o ponto C3, encontramos sobre a reta U o ponto C4. A seguir, compasso com ponta seca em O1, abertura de O1 até C3 ou O1 até C2, traçamos o arco C1, C3. Compasso com ponta seca em O2, abertura até C1 ou abertura até C3, que é a mesma, são simétricos, traçamos o arco C1, C4 e temos então a solução para a nossa oval regular dado o eixo menor AB,
sendo a distância entre O1 e O2 aleatória. Segue aqui o resumo de todo o traçado desse caso específico. Caso 3, oval regular, dados os eixos maior e menor. Roteiro. Traçamos o eixo maior AB. Tiramos a sua mediatriz e marcamos sobre ela o segmento CD correspondente ao eixo menor. Marcamos também o ponto médio M. Ponta seca do compasso em M, abertura MA ou MB, traçamos um arco de circunferência. No encontro entre o arco e a mediatriz, encontramos o ponto E. Unimos também os pontos C e A, criando o segmento AC. Compasso com ponta seca em C, abertura até E, traçamos um arco, encontrando o ponto F sobre o segmento AC. Traçamos a mediatriz do segmento AF. No encontro, ou seja, na interseção entre a mediatriz de AF e o segmento AB, encontramos o ponto O1, ou seja, o centro O1. No encontro entre a mediatriz de AF e a mediatriz de AB, encontramos o centro O. O ponto O é o centro de um dos arcos que iremos traçar. Como sabemos que essa oval é regular, se nós temos já dois centros, nós encontramos O1 e O, sabemos que os outros são simétricos. Podemos marcar essa distância OM para cima, utilizando o compasso para transferir essa medida, e o mesmo fazer aqui em relação ao O1M. Então, levamos a medida de O1 para o outro lado aqui e temos O2. Levamos a medida de MO para a parte superior da mediatriz e encontramos O'. A partir daí, então, traçamos algumas semirretas. Partindo de O, passando por O1, traçamos a semirreta T. Partindo de O, passando por O2, traçamos a semirreta U. Partindo de O', passando por O1, traçamos a semirreta S. Partindo de O', passando por O2, traçamos a semirreta R. Agora nós já temos os quatro centros e as semirretas que irão dar os pontos de concordância entre os arcos a traçar. A partir daí, então, faremos o seguinte: compasso com ponta seca em O1, abertura até A, traçamos um arco e encontramos sobre S o ponto T1 e sobre T o ponto T2. Ponta seca do compasso em O2, abertura até B, traçamos um arco e encontramos T3 sobre a semirreta U e encontramos T4 sobre a semirreta R. Agora vamos repetir isso em relação a O e O'. Ponta seca do compasso em O, abertura O T2, ou abertura de O até T3, traçamos o arco T2, T3. Repetimos simetricamente do outro lado. Compasso com ponta seca em O', abertura O' T1, ou abertura de O' até T3, traçamos o arco T1, T4 e temos então aqui a solução do traçado de oval regular, dados os eixos maior e menor. Aqui segue o resumo de todo o traçado realizado no caso 3. Concluímos então os traçados
de ovais regulares, que foram 3 casos, e vamos para os traçados de ovais irregulares, que compreende 2 casos. Primeiro caso, oval irregular, dado o eixo menor. Então, é dado aqui o segmento AB, que será o eixo menor da nossa oval. E o roteiro é o seguinte: traçamos a mediatriz de AB, encontramos o ponto médio, que será o nosso centro, nosso primeiro centro encontrado, O1. Compasso com ponta seca em O1, abertura até A, traçamos uma circunferência e encontramos na interseção com a mediatriz os pontos C e D. A partir de A, passando por D, traço a semirreta S. A partir de B, passando por D, traço a semirreta R. Agora, compasso com ponta seca em A, que nós vamos converter no centro 3, já tínhamos o centro 1, vamos chamar aqui A é igual ao centro 3, B igual ao centro 4 e D igual ao centro 2, ou seja, O2. Então, temos compasso com ponta seca em A, abertura até B, abertura AB, traçamos um arco até encontrar com a semirreta S. Sobre ela encontramos, então, o ponto C1, o ponto de concordância 1. Repetimos no outro lado. Ponta seca do compasso em B, abertura até A, traçamos uma semirreta, traçamos um arco e encontramos sobre a semirreta R o ponto C2, ou seja, ponto de concordância 2. Já tínhamos no encontro, no cruzamento entre R e S, o nosso centro O2. Colocamos a ponta seca do compasso aqui, compasso centrado em O2, abertura até C2 ou até C1, traçamos um arco e reforçamos o arco O3, O4, passando pelo ponto C. Esta é a solução do traçado de oval irregular, dado o eixo menor. E aqui está o resumo de todo o traçado realizado. Caso 2, oval irregular, dados os eixos menor e maior. Roteiro: marque o eixo menor, AB, e trace a sua mediatriz de forma a encontrar o ponto médio, que será o centro O1. Compasso com ponta seca em O1, abertura até A ou até B, trace a circunferência de forma a encontrar os pontos C e E. Com o compasso, transfira a distância, ou seja, a dimensão do eixo maior. Trazendo a dimensão aqui com ponta seca em C, marque então o ponto D, de forma que o segmento CD seja a dimensão do eixo maior da nossa oval. Agora trace o segmento AD e o segmento BD. Em seguida, compasso com ponta seca em B, abertura igual a DE, ou seja, igual a essa distância entre o final do eixo maior e o cruzamento com a circunferência. Pegamos essa distância com o compasso, trazemos aqui para baixo, ponta seca em B, abertura DE, marcamos aqui o nosso ponto F. Fazemos o mesmo em A, ponta seca do compasso em A, abertura igual a DE, traçamos um arco e encontramos o ponto G. Fazemos então as mediatrizes de FD e de DG. No encontro entre as duas mediatrizes, teremos o ponto O2, ou seja, o nosso segundo centro.
levando essas mediatrizes a encontrar com a mediatriz de CE, que é o nosso eixo menor, nós encontraremos então o ponto O4 e o ponto O3. Então, retomando, traçamos as mediatrizes de FD e de DG, levando elas a encontrarem com o eixo menor, de forma a encontrar os outros centros de arcos. Agora, compasso com ponta seca em O3, a abertura de O3 até o ponto A, traçamos um arco de forma a encontrar o ponto C1 sobre a mediatriz de GD. Compasso com ponta seca em A, abertura de A até B, traçamos um arco de circunferência de forma a encontrar o ponto C2 sobre a mediatriz de FD. Agora, compasso com ponta seca em O2, que é o encontro das duas mediatrizes, nós vamos traçar o arco C1, C2, que vai conter o ponto D. Reforçamos posteriormente o arco AB, que passa pelo ponto C, e temos então a solução de traçado de oval irregular, dados os eixos menor e maior. Esse é o resumo de todo o traçado realizado para a solução desse segundo caso de oval irregular. Confira então a lista de exercícios. Esta é a nossa bibliografia. Bons estudos e até a próxima aula!